Queridos companheiros dos Sementes de Luz da cidade de Mucuri, que Jesus nos guarde, que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a paz que vem dele. Na pessoa de Heron e na pessoa da Ana Paula, que eu conheço desde criancinhas e que convivi sempre com eles e com os pais, nós queremos abraçar todos os companheiros para falar da nossa alegria. Mas vamos ao nosso tema. Este mês de abril, a doutrina espírita está comemorando 164 anos de luz. 164 anos de bênçãos completaremos no dia 18 de abril, né? Uma vez que começou em 18 de abril de 1857. Então, esse tema que nós trouxemos, Lei de Justiça, Amor e Caridade, nós extraímos do Livro dos Espíritos como uma forma de homenagear a doutrina espírita e o codificador Allan Kardec neste mês de aniversário de 164 anos. Bom, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, todo estudioso da doutrina espírita sabe que o Livro dos Espíritos, que é o carro-chefe da doutrina espírita, ele é dividido em 4 partes ou 4 livros. Eu prefiro falar 4 partes para não confundir livro com livro. Bom, a primeira parte é chamada das causas primárias ou das causas primeiras. E esta primeira parte deu origem depois ao livro A Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos é intitulado Do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos, que posteriormente fez surgir o Livro dos Médiuns, que é a parte científica, uma vez que o Livro dos Espíritos é a parte filosófica. A terceira parte fala das leis morais, que faz surgir o Evangelho segundo o Espiritismo, constituindo este livro a parte religiosa, formando assim o tripé: filosofia, ciência e religião. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, deu origem, posteriormente, ao livro O Céu e Inferno. Bom, se nós vamos falar da lei de justiça, amor e caridade, aí nós perguntamos, mas existem outras leis? Que lei é essa? Sim, existem outras leis. A lei natural, que é a lei divina, ela se divide em 10 partes, de uma forma didática, em 10 partes, seguindo muito o conceito de Moisés, que é a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade e, por fim, a que nós vamos falar, lei de justiça, amor e caridade. Quando nós buscamos a questão 614 de Um Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre a lei natural ou a lei divina, Kardec pergunta o que deve entender por lei natural. Pergunta à equipe do Espírito de Verdade. E ele responde que a lei natural é a lei de Deus e é a única que pode fazer a felicidade do homem. Vejamos que aqui é forte, falando que essa lei divina, que as leis morais, que essa lei divina é a única que pode fazer o homem feliz. E continua. Ela, a lei natural, indica para o homem o que ele deve fazer e o que não deve fazer. E completa falando assim, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos que nós temos a receita nas mãos. Ainda não fazemos, ou não queremos, ou não damos conta. Eu prefiro achar que a gente ainda não dá conta de fazer. Mas a lei natural, que é a lei divina, é a única, seguindo essas leis, é a única forma que nós temos de encontrar a felicidade.
E toda vez que nós somos infelizes, é porque nós somos rebeldes, é porque nós não cumprimos, não seguimos as leis divinas. Dentro das leis divinas, nós vamos encontrar duas leis distintas, que são as leis físicas e as leis morais. A lei que nós vamos falar é uma lei moral, mas as leis físicas pertencem à ciência. É estudada pelos sábios e ela estuda toda a relação da matéria, todo o envolvimento da matéria. E as leis morais, elas estudam o homem, a sua relação consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E o homem de bem é que se dedica a estudar essas leis. Então, vejamos que as leis divinas são físicas e morais. As leis morais se encontram na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E as leis físicas, nós convivemos com ela no dia a dia, a lei de ação e reação, lei de Lavoisier, muitas outras leis que não mudam, porque as leis divinas não mudam, são imutáveis. Mudam as nossas leis civis de acordo com a evolução de cada povo, de cada país. Bom, então agora nós vamos ver sobre essa lei de amor, de justiça e de caridade. Quando nós recorremos à questão 648, ainda lá dentro das leis, da lei moral, da lei divina, melhor dizendo, nós vamos encontrar a colocação do Espírito de Verdade, quando ele afirma que a última lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, porque o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. O que quer dizer? Se a gente seguir a lei de justiça, amor e caridade, o dia que nós formos justos, o dia que nós formos amorosos, e o dia que nós formos caridosos, nós estaremos fazendo todas as outras leis morais. Por isso que ela é a mais importante, porque existe uma necessidade de nós sermos justos, bons e caridosos. E o dia que formos assim, nós saberemos viver em sociedade, nós saberemos conviver com a lei de destruição, nós saberemos conviver com a lei do trabalho, todas as outras, com a lei de adoração, todas as outras leis estarão implícitas na lei de justiça, amor e caridade. Mas na questão 875, no capítulo que fala dessa lei, que nós vamos falar, pergunta assim: como se pode definir essa lei, a justiça? Como que se pode definir? Porque se é justiça, amor e caridade, nós vamos começar falando de justiça. Como se pode definir justiça? E o Espírito de Verdade fala que a justiça consiste em respeitar os direitos alheios. Vejamos que é um conceito aparentemente simples. A justiça consiste em respeitar os direitos alheios. Todos nós temos direitos e deveres. Então, eu posso ir até onde começa o direito do outro. Toda vez que nós invadimos o direito do outro, nós não estamos sendo justos. Porque justiça, o conceito é respeitar aquilo que o outro tem direito. Respeitar os limites do outro, as posses do outro, as ideias do outro, o pensamento do outro. Tudo isso é justiça, porque nós não somos donos do mundo, então nós não temos a verdade em nossas mãos. O fato de alguém não pensar como nós pensamos não quer dizer que ele esteja errado. Simplesmente não pensamos a mesma coisa. E pode ser que eu esteja errada e ele seja certo. Então, justiça é isso. Mas continua Kardec perguntando ao Espírito de Verdade: qual é a base da justiça?
E com a clareza enorme, o Espírito de verdade responde que a base da justiça é desejar para os outros o que queremos para nós. E será que no dia a dia nós desejamos para o outro o que nós queremos para nós? Nem sempre. Nem sempre isso acontece, mas essa é a base da justiça. Se nós não desejamos para o outro o que queremos para nós, não somos justos. E toda vez que eu for fazer algo para alguém, é só me perguntar. Se alguém fizesse comigo, eu gostaria? Não, eu não gostaria. Então, eu não devo fazer com o outro. Se alguém fizesse comigo, eu gostaria? Sim, gostaria. Eu posso fazer para o outro. Então, essa é a base da justiça. Desejar para os outros o que nós queremos para nós. E nessa mesma lei de justiça, a questão 880 é muito interessante e ela está na nossa Constituição, que a pergunta é: qual o primeiro de todos os direitos do homem? E a resposta é para o de viver. Mas será que nós damos esse direito de viver a todo mundo? Será que o cidadão comum dá esse direito? Nem sempre, porque o índice de homicídios, o índice de suicídio, principalmente nessa pandemia, tem aumentado de maneira vertiginosa. Então, nós não damos. E aí, a resposta não é só esse pedacinho, ela continua. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida. Atentar contra a vida. Nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. E olha, quando uma pessoa morre de fome ou passa fome, a existência corporal dela não está sendo comprometida? Está. Quando alguém mora na rua, porque não tem uma casa, não tem um teto para morar, o que é isso? Nós não estamos comprometendo a existência dela? Estamos. Quando alguém precisa de um medicamento e não o tem, nós não estamos comprometendo a existência dela? Estamos. A mídia comentou de maneira alarmante, e comenta ainda, o número de pessoas que morreu em Manaus e que continua morrendo no país todo por falta de oxigênio. Mas isso não é ser obstáculo à existência da pessoa? Isso não é comprometer? Nós estamos dando esses exemplos para que analisemos juntos que a questão da justiça que nós precisamos buscar não é tão fácil assim. Nós pedimos justiça quando a gente vê alguém ser assassinado e que as pessoas vão para a televisão, queremos justiça, queremos justiça. Não, naquela hora ali eles não querem justiça, querem vingança. Então é necessário que nós compreendamos que a justiça precisa ser trabalhada por nós, mas sem dois pesos e duas medidas. A justiça precisa ser entendida como uma forma de a nossa igualdade diante de Deus ser mais compreendida e melhor entendida. Tem no livro, nesse livro aqui, Pontos e Contos, uma história de justiça ou de lei de causa e efeito que eu particularmente gosto muito e que Humberto de Campos fala o seguinte, chama-se Dívida e Resgate. E ele relata o caso de uma senhora, Maria Augusta, que era uma latifundiária, era uma fazendeira muito rica, e ela morava
às margens do rio Paraíba, onde ela tinha uma imensidão de terras. E ela resolveu, no Natal de 1856, no ano de 1856, ela resolveu descansar e passear durante um ano na corte. E quando ela voltou para sua residência às margens do rio Paraíba, ela voltou levando com ela muitos amigos da corte, pessoas muito bem situadas, pessoas ricas. E quando ela chegou na fazenda, ela tinha 62 escravos, entre homens, mulheres, jovens, 62 escravos. E ela foi colocada numa sala enorme, numa cadeira assim de matrona mesmo, de rainha. Ela foi colocada nessa cadeira para que, à distância, todos os escravos viessem cumprimentá-la. E eles a cumprimentavam, saudando pelo retorno dela assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sinhá. E ela de cara fechada. Ela, louvado seja, mas sempre de cara fechada, porque era assim, ela tratava muito mal os escravos. E assim foi acontecendo, até que ela viu que a última pessoa era uma mestiça que vinha com 2 filhos pequenos no colo. E ela estava acompanhada pelo capataz da fazenda, que era uma pessoa muito fria, era uma pessoa ruim, era uma pessoa maldosa. E quando ela chegou, essa mestiça chegou perto da senhora, ela perguntou para ela, disse para ela assim: guarda suas crias lá no paiol, e depois você vem no terreiro, que eu preciso conversar com você. E a mestiça, então, foi levar os seus filhos para um lugar determinado e voltou. Quando ela voltou, o capataz e a latifundiária, a senhora fazendeira, foram com a mestiça para as margens do rio Paraíba. Isso era o Natal, véspera de Natal, do ano de 1856. Quando estavam os 3, a fazendeira perguntou para a mestiça de quem são esses filhos. E a mestiça respondeu: minha senhora, eu não posso negar. Eles são do senhor do Nhosico. Nhosico era filho da fazendeira. E a fazendeira ficou revoltada. Jamais! Meu filho não faria isso. Meu filho não faria isso. A partir de agora, você estará separada dos seus filhos. A mestiça começa a chorar, implora com paixão e pede para ela que não deixasse ela longe dos filhos, que eram a razão da vida dela. E aí, então, a fazendeira fala para ela assim: olha, nós vamos te dar liberdade. E ela estranhou. Seus filhos serão vendidos. Se você quiser, eu vou te dar liberdade, você vai trabalhar para comprar seus filhos como escravos. E ela, chorando e suplicando que a senhora, a Sinhá, a ajudasse, ela então falou assim: eu vou te dar liberdade. Ela assustou e a fazendeira disse, junto com o capataz: eu te dou a liberdade, mas você vai atravessar o rio Paraíba a nado. Só assim você terá liberdade. Ela implorou: não faça isso, ninguém dá conta, eu não dou conta. E antes que ela pensasse 2 vezes, o capataz empurrou-a no rio e, daí a pouco, apenas um rastro de mulher era visto, porque ela foi tragada pelas águas do rio Paraíba. 1 século é passado. 100 anos são passados. Nós estamos agora no Natal do ano de 1956. Exatamente 100 anos. A fazendeira de antes, a latifundiária, a poderosa, ela agora reencarnou
numa cidade de Minas Gerais de nome Passa Quatro, no sul de Minas. É uma pessoa simples, pobre, com muitos filhos, muitos deles os escravos de antes, e ela tem de trabalhar pesado para ajudar o marido. Até que, na noite do Natal, na véspera do Natal, de 1956, uma chuva muito forte, uma tempestade, varreu toda a região lá de Passa Quatro, onde ela morava. E foi uma tempestade tão grande que o lugar onde ela morava virou um rio. As águas de um rio próximo transbordaram. O marido tenta salvar os filhos e consegue, mas ela, a latifundiária de antes, agora uma mulher simples, apenas vê que seu corpo é dominado pelas águas e ela morre assim. E aí a gente pergunta assim, mas precisava dela morrer assim? Dentro da lei de causa e efeito? É Deus que quis? Não, não foi Deus que quis. Foi ela mesma que quis ressarcir o crime praticado de 100 anos atrás, para que naquela hora ela pudesse se ver livre e quites com a vida diante do crime do passado. Então, essa a justiça divina, que muitas vezes nós não sabemos entender. É castigo? Ela foi condenada? Não, não. É, na verdade, a lei de justiça divina. Aquilo que eu atrapalho, eu conserto. Quando eu devo à vida todas as minhas falhas, meus erros, eu passo a dever à vida. E quando eu quero resgatar, para eu pagar a vida, eu tenho de fazer algo. Algo de positivo. Não é sempre que precisa morrer da mesma forma, mas, no caso, ela pede para morrer da mesma forma. E a divindade permite para que possa resgatar. Então, é esse fato, essa narrativa de Humberto de Campos, Dívida de Resgate, mostra como que funciona a lei divina, que, na verdade, não passa a mão na cabeça de ninguém. Tem piedade, tem amor, mas exatamente pela imensidão, pela profundidade do amor divino e pelo tanto que nos compreende, permite que, em etapas diferentes, em existências diferentes, nós possamos, dentro do nosso ritmo e de acordo com as nossas limitações, nós possamos ir resgatando as nossas faltas cometidas no passado. Qual de nós não tem essas faltas? Todos temos. Estamos num mundo de provas e expiações, num processo de mudança, sem conseguir ainda entender que este vírus, que esse momento é de reflexão e é exatamente uma oportunidade que nós temos de retomar e de refletir sobre o quanto nós precisamos de caminhar. Ah, mas é uma injustiça divina? Ah, mas Deus não podia mandar isso? Claro que podia. E esse vírus é consequência das nossas faltas. É consequência exatamente dos nossos desacertos, para que a gente possa refletir. Bom, se nós falamos de justiça, nós vamos falar agora do amor. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Lázaro falando que o amor é o sentimento por excelência e resume toda a doutrina de Jesus. Qual foi a grande lição que Jesus, o mestre dos mestres, veio lecionar para nós? Amor. Mas não é esse amor piegas, com essa facilidade que nós falamos, eu te amo. Não. É um amor profundo que ama o que nós temos de positivo, mas que ama igualmente o que nós temos de defeito, o que nós temos de negativo.
Um amor que entende, um amor que perdoa, é muito profundo. Nós não sabemos ainda, estamos a caminho desse amor tão profundo. E aí continua Lázaro falando que no seu ponto de partida o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. É o sentimento mais importante, porque o dia que nós aprendermos a amar, todos os outros estarão implícitos nesse sentimento de amor. E ele fala que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, descer ao circo. O que nós achamos, o que moveu os cristãos primitivos a morrer nas arenas? Simplesmente o amor que eles tinham por Jesus. E hoje nós estamos engatinhando nesse processo de aprender a amar, de aprender a respeitar. Mas o amor é tão importante, porque quando tudo, Divaldo tem falado muito, que o dia que nós aprendermos a amar, todos os nossos problemas serão solucionados. O mundo estará em evolução. Porque o dia que amarmos, nós seremos justos. O dia que nós amarmos, nós perdoaremos. O dia que nós amarmos, nós escutaremos uma notícia na televisão e iremos fazer oração pela pessoa, ao invés de desejar o mal para ela. Nós estamos acompanhando o fato daquele casal, né, da morte daquela criança, e muitos condenando e muito atirando pedras, porque esquecemos da colocação de Jesus. Atire a primeira pedra aquele que não tem erro. Então, nós precisamos, em nome do amor, a respeitar as limitações de todas as pessoas, para que, igualmente, todas as pessoas respeitem as nossas limitações. É necessário que a gente aprenda a ter empatia, porque a gente não sabe o que passa na intimidade de uma pessoa num momento de sofrimento ou no momento em que se pratica um crime. Nós não sabemos o passado espiritual daquela pessoa, os comprometimentos, os reencontros, nós não sabemos. Então, daí a importância de, em nome do amor, dos ensinamentos de Jesus que nos fala, para não julgarmos, porque com a mesma medida que medirmos, nós seremos medidos. Daí a importância de se praticar o amor, começando na família. Porque uma casa, uma família abençoada pelo amor, pelo respeito, pelo perdão, a luz dessa família ilumina o vizinho, que ilumina o outro, que ilumina a rua, que ilumina o bairro, que ilumina a cidade, que ilumina o país. Nós estamos, no momento, acompanhando as mais sujas politicagens a respeito da doença, de vacina. Muitos nos comprazemos, mas é hora de, em nome do amor, e pensando no bem coletivo, de nós orarmos por todos os governantes, pelos líderes religiosos, pelos cientistas, porque, na verdade, é o mundo que está precisando. Não é o partido A, partido B, partido C, partido D. Não! É o mundo. A Terra só será um mundo feliz quando os espíritos que a habitarem forem bons. Então, cada um de nós tem de fazer a nossa parte. Ainda que o outro não faça, precisamos fazer a nossa parte. E nesse livro, Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, tem uma das mais belas lições, no meu ponto de vista, sobre o amor. Que ela fala exatamente assim,
que quando nós estivermos sofrendo, quando nós estivermos achando assim, não dou mais conta, vou chutar o balde, eu não dou mais conta, tudo são nuvens negras na minha vida, que antes da decisão aconselhada pela ira ou pelo desequilíbrio, antes de nós sermos violentos, para nós perguntarmos ao amor qual a trilha que nós deveremos prosseguir. E o amor, apesar de ver o nosso céu nublado e os caminhos cheios de dor, o amor nos ensinará qual caminho a seguir. Por maior seja a nossa luta e a nossa dificuldade, perguntemos ao amor que caminho seguir, e ele nos dirá. E ele nos intuirá, porque agindo com amor, nós estamos certos da vitória. E ela fala que nestas horas o amor responde com mansuetude, com brandura, com paz e esperança. O que está nos faltando nesses dias? Paz e principalmente esperança. Esperança de dias melhores, esperança que vai passar, porque Jesus não está dormindo de forma alguma. E tudo que estamos passando é para a evolução da humanidade. Não temos a menor dúvida. É para o bem coletivo. E nós precisamos fazer a nossa parte. E ela continuou falando que ante o amor, toda dificuldade torna-se um desafio. Que diante da dor, nós precisamos saber que estamos em teste. A dor é um teste. E o Espírito Amigo fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Que não nos preocupemos em sofrer, porque o que eleva a gente não é um sofrimento em si, é a maneira como nós agimos diante do sofrimento. Um sofrimento que a gente passa por ele revoltado, xingando, achando ruim. Não tem mérito. Mas o sofrimento em que a gente consegue entender a dor, em que a gente consegue entender que tudo que nós passamos, as nossas dores, são, na verdade, um processo educativo. Na nossa evolução, aí a dor figura, ela diminui de intensidade segundo a colocação de Jonathan. Que diante do amor, a enfermidade constitui resgate. Nessa hora de pandemia, será que tem alguém achando que muita gente de Covid está morrendo injustamente? Claro que não. As leis divinas são sábias, são seguras, são justas. Então, ninguém está morrendo injustamente. Era chegado o momento. Diante do amor, a luta se converte em experiência. A gente luta hoje, luta amanhã, mas depois a gente adquire experiência para não repetir aquilo. A renúncia liberta, a solidão prepara. A Covid é uma doença solitária. Nós estamos vivendo, na atualidade, momentos de solidão. Mas exatamente nessa hora que nós podemos refletir, pensando, reconhecendo o que nós podemos fazer em benefício alheio, mesmo estando dentro de casa. Qualquer atividade útil é trabalho. Então, uma oração que nós fazemos pelo nosso país, pela terra, pelos enfermos, nós estamos trabalhando em favor da coletividade. Qualquer ocupação útil é trabalho. Bom, mas aí ela faz uma colocação muito interessante. Joana de Anjos fala o seguinte: quando, porém, o magnetismo do amor, a força do amor, sem que eu perceba, vitaliza-se, sem a gente perceba, se alguém manda vibração de amor para nós, ou nós mandamos para alguém, sem que a gente perceba aquela vibração de amor, nos acalma, nos renova, nos vitaliza. E nem sempre nós devolvemos para quem mandou para nós aquela força de amor. Mas, em contrapartida,
aquela vibração de amor que nós recebemos, que nos faz bem, que nos acalma, nós iremos posteriormente passar para alguém. Efeito dominó positivo, que depois passa para o outro, depois passa para o outro. E é essa força de amor que nós precisamos passar, um para o outro. Segundo ela, o amor tudo resolve. Bom, então nós vimos sobre o amor. E ela fala que nós estamos, na atualidade, muito armados contra as pessoas, que nós precisamos nos desarmar, não é de armas, não, de fogo, não, nos desarmar na nossa intimidade, para não achar que as pessoas estão falando de nós, para não achar que as pessoas nos querem mal, para achar que as pessoas estão com raiva de nós, que as pessoas estão implicadas conosco, de forma alguma. A gente tirar essa maneira que nós temos, esse armamento íntimo, porque só assim nós conseguiremos fazer com que o amor flua. E nós temos falando disso, qual é o lema da doutrina espírita? O lema da doutrina espírita fala da caridade, não há salvação. E o que fala a questão 886 de O Livro dos Espíritos? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entender Jesus? E a resposta é simples e fácil de entender. É o BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vamos analisar. Benevolência, boa vontade, estima para com todo mundo. Rico, pobre, bonito, feio, marginal, honesto, todas as pessoas. Não é em vão que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam a orar pelos criminosos, a orar por eles. Então, essa benevolência é com todo mundo, não é só com quem possa nos retribuir, com todos, sem distinção. Indulgência, gente, condescendência, complacência com as imperfeições alheias, certos de que a imperfeição alheia de alguém hoje, a imperfeição alheia hoje, amanhã será uma virtude. Com todos acontece assim. Nós já fomos piores do que nós somos hoje. Então, nós precisamos, em nome do amor de Jesus, nós precisamos de ter complacência, benevolência com as imperfeições dos outros, tá? Perdão das ofensas. Meu Deus! Nas nossas reuniões mediúnicas, o que mais a gente vê são os atritos que prosseguem no mundo espiritual. Eu estou falando atrito para ser suave, mas são os ódios mesmo, por ausência de perdão. E os espíritos recomendam que, ainda que nós tenhamos razão, perdoemos. Não vale a pena a gente acumular um lixo na nossa intimidade, porque quando a gente não perdoa e a gente odia alguém, a gente pensa na pessoa muito mais do que a gente pensa numa pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Ele passa a tomar conta da nossa vida. Então, perdão das ofensas é muito interessante para que nós façamos um exercício contínuo de perdoar as pessoas que ofendem a nós, que ofendem os outros, para que, igualmente, as pessoas possam nos perdoar. Eu quero dar um outro exemplo que está neste livro, Ação e Reação, de André Luiz. Ele conta um caso muito interessante e que, nesse caso que ele narra, nós vimos que tem a justiça, tem o amor e tem a caridade. Uma família que mora no Brasil, um casal brasileiro, Ildeu e Marcela. Tá? Ele era, assim, bem namorador, gostava de aproveitar a vida com mulherada, e ela uma esposa super abnegada. Eles tinham 3 filhos. O filho mais velho chamava Roberto.
de 9 anos. E as duas filhas, Sônia e Márcia, os 3 filhos. Acontece que o pai, de nome Judeu, tinha aversão pelo filho de 9 anos, de nome Roberto, e amava, idolatrava as duas filhas. Mas muito, idolatrava as duas filhas. Sempre que ele chegava em casa bêbado, ele discutia com a mãe, agredia a mãe, e o Roberto defendia a mãe, e era assim, e o pai batia nele, para casa. Realmente era uma luta a relação desse pai com esse filho de 9 anos, que tentava proteger a mãe. E tudo que ele não fazia para o filho, ele fazia para as duas filhas, mas derretia em cima das duas filhas. E aí, como ele gostava de uma farra, ele arranjou uma namorada. E essa namorada, ela, assim, inconsequente, queria que ele separasse para ficar junto dela. Gente, é uma realidade dos nossos dias atuais. Então, essa namorada chamava Mara. E a esposa, a Marcela, sabia. Viu o pai chegar sujo de batom, todo perfumado, e ainda agredi-la, e foi passando. E o pai queria separar da esposa, mas não queria perder as duas filhas. O que ele faz, então? Ele começa a bolar um plano para matar a esposa. E vocês imaginam, assim que ele começou a arquitetar, as sombras completaram o planejamento. E ele, então, pensou que iria dar um tiro no peito dela e colocar o revólver na mão dela, com luva, com tudo, para passar por suicídio. E assim ele fez. Só que esse Silas protegia muito esse casal, e ela tinha créditos. A Marcela, a esposa, tinha créditos. E quando viu que o marido estava com esse plano, colocou 2 espíritos na casa para revezar e ficar tomando conta e protegendo a família, protegendo a Marcela, a esposa. Bom, ele então resolve um dia, hoje, essa noite, eu vou matar, assassinar minha esposa e vai passar como sendo suicídio. Quando ele planejou, vai ser hoje, vai ser agora, e começou, e pegou o revólver e começou, isso já era 3 horas da manhã, todo mundo estava dormindo, e começou a direcionar para o quarto das meninas, para trancar o quarto das meninas, e elas não assistirem à cena. O espírito que estava lá, protegendo, chamou imediatamente o Silas. O Silas veio correndo e acordou uma das meninas, incluindo-a para proteger. Ela, quando ela grita, leva o pai na porta, com o revólver na mão. Então ela grita e chora, gritando: papai, papai, não mate, não mate. No que ela grita, acorda a esposa, Marcela. Quando a Marcela chega e vê o pai, o marido, com o revólver na mão, a pobre Marcela, olha isso aqui que pessoa bem intencionada, o que é que ela pensa? Nossa, Judeu, não suicida não, não se mate. Ela achou que ele queria suicidar. Não se mate, não se mate. Você sempre quis separar e eu não quis, mas pode separar, não precisa ficar comigo, eu vou trabalhar, vou cuidar dos nossos filhos, não precisa. Aí ele agradece a Deus naquela hora que a mulher inverteu a situação. Né? Achou que ele que queria suicidar. Então, ela fala assim, para mim não tem mais jeito, ou morte ou é o desquite. Na época era desquite, viu, gente? Que o livro tem muitos anos que foi escrito. Então, ele falou, então ele sai de casa. E ela continuou a trabalhar, trabalhando. E 5 anos depois da separação, ela encontrou o senhor que quis bem a ela e ela casou. Passou a morar com o senhor. O marido antigo, primeiro. Depois de muitos anos,
adoeceu. O que ele fez? Resolveu voltar para casa para a mulher tomar conta dele, né? Ser enfermeira dele. E quando ele chega em casa, ele acha a esposa com o segundo marido. Enciumado, o que ele fez? Atirou nela. Atirou nele, desculpa. E ele morreu. E aí, depois de tanto sofrimento, depois dessa noite, desses acontecimentos, ela foi levada para o mundo espiritual e o Silas explicou para ela, então, o seguinte, que há muitos anos ela vem renascendo junto dele, tá? Em outras oportunidades, e que agora eles estavam assim, porque, na verdade, numa outra existência, as duas filhas que ele amava demais tinham sido amantes dele. Aí vieram como filhas. E um Roberto, o filho de 9 anos que ele detestava, era o ex-marido da esposa que ele assassinou. Então, vejamos que numa existência, o amor, a dedicação da esposa, o amor aos filhos falou mais alto. E eles recebem aquele a quem ele matou para que pudesse quitar as dívidas, mostrando que a caridade abrange todas as nossas relações com os nossos semelhantes. A justiça se fez. As duas jovenzinhas, as duas moças que ele levara para prostituição na existência passada, vêm agora como filhas. Mas aquele a quem ele assassinou também vem como filho. Daí a rejeição que ele tinha pelo Roberto. Então, na verdade, os amantes de ontem voltam como filhas. E o rival de ontem também volta como filho. Então, essas histórias, esses relatos, que são verídicos, né? De André Luiz, de Humberto de Campos, de vários espíritos, vêm nos mostrar que a lei de amor, a lei de justiça, de amor e caridade, ela precisa ser implementada por nós no nosso dia a dia. E nas horas mais difíceis, a gente aprender a começar a agir dentro dela. Porque, segundo a conclusão de O Livro dos Espíritos, o progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Então, o progresso da humanidade estará assentado nesta lei. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições de felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da humanidade. E aí, a proposta que nós fazemos para nós nesta noite é que nesses dias de pandemia, nesses dias de sofrimento, nesses dias de mortes coletivas, que nós possamos pensar nessa lei, de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba e permita. Que os nossos desatinos são permitidos em respeito ao nosso livre-arbítrio, mas que nós seremos responsáveis por todos os nossos desatinos, que ficam registrados nos nossos perispíritos. E desse registro, vai depender as nossas próximas existências. Que a doutrina espírita, que completa 164 anos neste mês, que tem sido assim uma luz nas nossas vidas, uma bússola, dando-nos, na verdade, uma maneira, um caminho mais fácil para seguirmos até Jesus, que nos faz compreender a grandeza de Jesus e entender melhor a mensagem cristã, que nós possamos juntar as nossas forças e dar o melhor de nós para esses dias caóticos, esses dias pandêmicos que todos estamos vivendo.
Não estamos ao léu, não estamos à deriva. O governador do planeta é Jesus, que continua no leme, que continua no barco. E como se não bastasse, ainda tem o anjo Ismael, que é o protetor espiritual do país, que junto de outros espíritos de primeira grandeza estão ao nosso lado, ao lado do país, dos governantes, tentando intuir para que o melhor se faça. Não percamos a fé, aumentemos a nossa esperança, aumentemos a nossa fé, porque dias melhores virão, dias melhores estarão presentes, mas há de depender de cada um de nós. Para que a terra seja melhor, para que sejamos felizes, precisamos seguir as leis morais, dentre elas a lei de justiça, amor e caridade. E para encerrar, nós queremos falar com Maria Dolores. Senhor, Senhor Jesus, tu que me deste paz e consolo à vida, não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Ó Senhor, tu que acendeste em mim a luz do entendimento, na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu, Senhor, que me concedeste o verbo edificante, que nos induza à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregues às queixas ou ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu, Senhor, tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, naquilo que eu pense, que eu diga ou que eu faça, contrariamente à eterna lei de justiça, de amor e caridade, em tudo quanto eu queira, sem que eu queiras, não me aproves, meu Senhor. Um abraço, um aconchego para todos os nossos companheiros. Que assim seja.